como fogo. Vem como em Pentecoste. Como em Pentecostes, Senhor. Me enche-me de novo. Mais uma vez, bem forte. Espírito, Espírito. Ó Espírito Santo de Deus. Desce como fogo. Vem como em Pentecoste. Me enche-me de novo. Coloca a mão no seu coração. Ainda nessa melodia, feche seus olhos. Feche seus olhos. E abra seu coração para o poder da palavra nesse momento. Nós invocamos agora, acabamos de invocar o Espírito Santo. E nós estamos na semana que antecede a Semana Santa. Quinta-feira da semana que vem já é a Semana Santa. A quinta-feira mais importante do ano. Então nós pedimos ao Senhor que essa palavra, essa pregação de hoje, todo o louvor de hoje possa nos preparar para viver dignamente essa semana. Para viver com autoridade essa semana. A semana mais importante do ano. Por isso, nesse exato momento, pelo poder da palavra que está sendo consagrada agora, pelo poder da Eucaristia que está sendo consagrada agora em vários altares do mundo inteiro, nesse exato momento, existe um sacerdote que está erguendo a Eucaristia. E pelo poder desta palavra, pela unção desse Espírito Santo que está agora em todos os altares onde está sendo consagrado o Filho de Deus. É sobre esse poder que nós queremos experimentar a palavra agora. Esse mesmo poder que transforma o pão em corpo de Deus. Que nós queremos experimentar. Para nos preparar, para que a palavra nos alimente durante toda essa semana. Por isso nós vamos cantar novamente. E você vai invocando o Espírito Santo. Porque nós só podemos compreender a palavra pelo poder do Espírito Santo. Por isso, vem como em Pentecostes, em cada um de nós, Espírito Santo. Cantando. Espírito, Espírito, Que desce como fogo. desce como fogo. Vem como em Pentecostes. Vem como em Pentecoste. Vem, Espírito Santo. Me enche-me de novo. Espírito, Espírito. Espírito, Espírito. Desce como fogo. Vem como em Pentecoste. Me enche-me de novo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo vos será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua divina consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Boa noite, povo de Deus. Eita, pra quem? Boa noite. Que a paz e o fogo do Espírito Santo esteja ardendo sempre, hoje e sempre, no nosso coração. Amém? Pega a sua Bíblia aí. Quem trouxe a Bíblia? Levanta a mão. Não, levanta a Bíblia, né? Todo mundo trouxe a Bíblia? Amém. Eu estou de Bíblia nova, olha que benção, graças a Deus. Oh, Bíblia de Jerusalém. Agradecer meus irmãos, a Silvia e a sua esposa Giovana. Eu brinquei com ela, né, porque eu tenho essa Bíblia em casa e ela trouxe para mim do Brasil alguns livros. E no pedido que eu mandei para minha família para trazer os livros, né, eu coloquei a Bíblia, né, porque eu tenho essa Bíblia lá no Brasil. E essa Bíblia é para quem gosta de estudar, né? Pregador tem que ter essa Bíblia, Bíblia de Jerusalém. E aí minha Bíblia lá, velhinha e tal, eu pedi aos irmãos para trazer, mas eles esqueceram, eles mandaram uma agenda bíblica no lugar. E aí a Silvia, no domingo nós estávamos pregando aqui no retiro para a catequese,
E aí eu vi que ela estava com a Bíblia, mas eu falei, olha, eu ainda quero uma Bíblia dessa, porque aqui é difícil de achar. Aí na mesma hora ela tirou os papeizinhos dela e me deu de presente. Obrigado, Deus abençoe. Cada pregação eu dedicarei a você e a sua família. Amém? Então abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 17. Gênesis é o primeiro livro. Às vezes a gente se pergunta o que Deus tem a nos dizer? O que Deus tem a nos dizer hoje? Às vezes aquela situação de que Deus não fala comigo, não é? Já passou por essa situação? Eu não estou conseguindo ouvir o que Deus tem a nos dizer, a me falar hoje. Aqui está, a palavra de Deus, ela é mais atual do que o New York Times de amanhã, né? É atual, atualíssimo. Então é aqui a boca de Deus falando conosco. Nós temos a liturgia do dia. A liturgia do dia é a palavra que está sendo pregada no mundo inteiro. Então a mesma pregação que a gente está fazendo aqui hoje, essa pregação em qualquer tabernáculo, né, católico hoje, está sendo pregada. Então é a voz de Deus falando conosco, falando para a igreja no mundo inteiro. Então essa semana nós estamos preparando o nosso coração, a igreja muito sábia, prepara a igreja, prepara os fiéis para experimentar, para ter noção do que nós vamos experimentar na semana que vem, né? Que é a paixão de Cristo. E hoje, Deus preparou para cada um de nós para experimentarmos um pouco o poder da aliança. A aliança que Deus constituiu com Abraão. Esse homem tão extraordinário que o nome já diz, né? Abraão quer dizer pai de uma grande multidão. Né? Abraão ele é tão interessante na palavra de Deus que ele é o patriarca das 3 maiores religiões no mundo. Né? Ele é patriarca, o islamismo tem Abraão como patriarca, o judaísmo, os nossos irmãos judeus, e nós, no cristianismo também, temos Abraão como patriarca. Então, é um homem extraordinário, né? Então, essa semana, o dia de hoje, o Senhor preparou essa quinta-feira justamente para a gente entender o que vai acontecer na semana que vem. Mas antes da gente compreender, Deus aparece para Abraão pela primeira vez, lá no capítulo 12 de Gênesis, e Abraão estava com 75 anos. Deus aparece para ele e diz a ele assim, pode ler comigo aí, no capítulo 12, versículo 1. Yahvé disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, um grande povo. Eu te abençoarei, engrandecerei teu nome. Será uma bênção. Olha para quem está do seu lado e diz: você é uma bênção. Não convenceu, não convenceu? Então convence, sacode o seu irmão e fala assim: você é uma bênção. Você é uma bênção. Nós somos uma bênção, né? Cada um de nós somos. Esse é o nosso primeiro chamado, a ser bênção na vida de nossa família e na vida do outro. É tão bom quando a gente ouve: nossa, Carlinhos, você é uma bênção. Carlinhos falando aqui, né? Cláudio, você é uma bênção. Todos nós somos uma bênção, não é isso? Esse é o chamado que Deus... Porque nós somos descendentes dessa promessa. Nós somos descendentes de Abraão. Então, nós podemos dizer que essa promessa está sobre mim. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Que a bênção está sobre você? Então, profetiza isso todos os dias. Eu sou uma bênção. Independente de qualquer situação, independente de qualquer problema, de qualquer provação, eu sou uma bênção. Eu continuo sendo uma bênção, porque a promessa que Deus fez a Abraão, ele disse para toda a sua descendência. Eu sou descendente de Abraão. Você é? Todos nós somos descendentes de Abraão. E aí, interessante que como Abraão se parece conosco, né? Deus faz essa promessa para ele. Interessante que a promessa que Deus faz a Abraão tem duas palavras, né? Para que Deus faça a aliança
com Abraão duas promessas: a promessa da terra e a promessa da descendência. Então, duas promessas fortíssimas que Deus deu para Abraão. Eu farei de ti uma grande nação, a sua descendência será maior do que as estrelas do mar e a areia do oceano, da praia, e você vai alcançar a terra prometida. Então, duas promessas que Deus concede a cada um de nós: a descendência e a prosperidade, a terra, posse da terra. Não é? Quem daqui nasceu? Quem está aqui que nasceu aqui nos Estados Unidos? Uma, duas, só as duas, né? Então, todos nós que aqui estamos somos estrangeiros aqui, não é isso? Todos nós somos estrangeiros aqui. Então, Deus nos chamou para estar aqui nessa terra, não é à toa. Não é? É para tocar na sua descendência, para tocar na sua prosperidade. Essa é a promessa de Deus. Promessa de Deus para mim, promessa de Deus para você. Às vezes nós temos tantas dificuldades, tanta aprovação durante o dia que às vezes ofusca os nossos olhos para a promessa, para essa promessa. Essa promessa não é para outro povo, é para nós. Né? Por isso que eu particularmente, isso não está na Bíblia, tá? Eu particularmente, eu não gosto da expressão vontade de Deus. Né? Eu não gosto de professar isso. Porque se eu estou em Deus, eu busco uma vida com toda dificuldade, com toda limitação. Se eu estou em Deus, logo eu preciso crer que aquilo que está no meu coração está em sintonia com Deus. Né? Se eu tenho intimidade com Ele, e aí Abraão nos ensina esta intimidade, que é através da fé, eu preciso crer, eu preciso acreditar. Obviamente, esse acreditar precisa também de você ter ciência de quem é Deus na sua vida, né? De qual é o desejo e a vontade dele. E assim Abraão nos ensina. Só que, por mais que a gente tenha uma promessa, por mais que a gente tenha, né, sabe que Deus fez uma aliança, Abraão, ainda assim, ele se inquietou, ele acreditou e tudo, mas ele imediatamente sai da terra e vai para onde Deus mandou, seguindo aquela voz. Só que aí Deus demora mais 10 anos para falar com Abraão. Imagina o que é você seguir uma voz que está dizendo para você: vai, larga o teu pai, a tua parentela. E Abraão ainda desobedeceu, porque ele leva Ló com ele, né? Leva a cruz, o sobrinho. Deus falou: larga tudo, sai da sua parentela. E ele vai levando a parentela, né? Então, muitas vezes nós também, Deus nos dá um direcionamento e nós, às vezes, deixa eu vou incluir isso aqui também, né? Isso aqui, né? E aí vai, né? Seguindo o direcionamento. Porém, Deus novamente renova a promessa a Abraão. Lá foi preciso que, depois que isso aconteceu, acontece uma confusão lá, e aí eles se separam, né? Um vai para um canto, ou vai para o outro. Abraão fala para Ló: se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Não dá mais para a gente seguir aqui. Então, cada um segue o seu caminho, e ele fez essa separação. Lá no capítulo 13, ele vai, no versículo 15, Deus aparece novamente para Abraão, e aí renova de novo, é diferente, é interessante, né? Renova a ele esta promessa: toda a terra que vês, eu a darei, e a ti e a tua posteridade para sempre. Formarei a tua posteridade como poeira da terra. Quem puder contar os grãos de poeira da terra, poderá contar a tua descendência. Nesse exato momento, Deus renova a promessa para ele, e aí Abraão faz um pedido: como, Senhor, eu não tenho filho? Como eu terei uma descendência infinita se eu não tenho filho? Né? E aí Deus vai e fala para ele que a sua esposa terá um filho. A mulher de Ló, ela é tão ansiosa, mas tão ansiosa, né? Aqui em Newark não tem pessoas ansiosas, né? De jeito nenhum, né?
ansiosa. Ela ouviu que Deus fez essa promessa ao esposo. E aí, se vai dar um filho, logicamente precisa de um filho. E ela era estéril. Imagina uma senhora de 80 anos, o ventre já não gerava mais, ou enfim, era infértil. Ouve que o marido vai ter uma descendência. Peraí, eu não posso ter filho, então o marido tá bom, um jeitinho aqui para Deus, né? O problema do ansioso, sabe qual que é? É que ele quer ensinar Deus a ser Deus, né? Esse é o problema do ansioso, da nossa ansiedade. Faz com que a gente ensinar a Deus a ser Deus. E aí Sarai, a esposa de Abraão, nessa ansiedade, mas olha, já que Deus prometeu aí uma posteridade, vamos fazer o seguinte: a minha serva, naquela época podia, né? Então, você vai se deitar com a minha serva e ela vai ter um filho e logo esse filho será meu. E aí dá um jeitinho na promessa de Deus, né? Antecipa. E aí nasce Ismael. Abraão acredita que esse é o filho da promessa. Porém, lá no capítulo 15, isso aí já se passou 13 anos, Ismael já está com 13 anos, e ele acredita que essa é a promessa. E aí Deus novamente aparece para Abraão, e aí ele pede um sinal a Deus, de que realmente Deus novamente fala com ele: não será o seu herdeiro, lá no versículo 5, capítulo 15, não será o seu herdeiro, mas alguém saído do teu sangue. Deus renova para ele: olha, o que eu falei lá atrás está dito. Será alguém que sairá do teu sangue, assim será a tua posteridade. Abraão creu em Deus. E depois disso, Abraão vai e pede um sinal. Se a minha esposa está com quase 100 anos, ela é estéril, eu também estou com quase 100 anos, eu sou velho já, como que se dará isso, Senhor? Me dá um sinal. E aí Deus vai e fala no versículo 9: fala para Abraão: procura-me uma novilha, de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um cordeiro de 3 anos e uma rola e um pombinho. Você vai colocar ela, vai cortar cada animal no meio, né? Vai colocar uma banda de um lado, uma banda do outro, e vai me oferecer em sacrifício. E assim, Abraão o fez imediatamente. E a palavra de Deus fala lá no versículo 17 que ao cair do pôr do sol, veio como um fogo do céu, passando no meio daquele holocausto, daqueles animais sacrificados, né? Esse símbolo, por isso que eu gosto da expressão fogo, né? Camisa, estão vendo, né? Fogo na alma, fogo no coração, porque essa é a presença de Deus passando. É como que naquela época, se tinha um costume naquela época de, quando uma pessoa fazia um juramento, eu, por exemplo, estou devendo, combinamos alguma coisa aqui com a família de vocês. E aí, para que eu cumprisse essa promessa, essa situação, da mesma forma, os animais cortaram a banda ali do outro, tal, e eu passaria, levantando a mão, caminhando por cima daqueles animais. Imagina essa cena, caminhando por cima dos animais mortos ali e tal, eu fazendo um juramento: eu prometo com a minha vida que eu serei fiel àquilo que eu estou propondo a essa família. Caso isso não aconteça, da mesma forma que esses animais estão partidos ao meio, a outra parte pode fazer isso comigo. Então vocês, se eu não cumprir isso, passando, eu estou prometendo, vocês podem fazer isso se eu não for fiel, ok? Se eu não cumprir esse compromisso que eu fiz com vocês. Então, essa parte do que Abraão fez, imagina, é como se Deus estivesse fazendo, de acordo com o costume daquela época, fazendo isso. Olha, Abraão, esse é o sinal que eu te dou, que o que eu estou falando com você, eu estou prometendo. Eu vou, pelo fogo, né, caminhar por esses animais. Este é o sinal que eu te dou, que aquilo que eu falo com você não volta atrás, será cumprido, né? Por isso, Abraão fez esse holocausto, ofereceu a Deus, e graças a Deus aconteceu. E aí, depois vai aparecer lá no capítulo 17, que a graça acontece, é onde nós vamos rezar
a liturgia de hoje. Pega aí, capítulo 17. Depois de tudo isso que aconteceu com Abraão, Abraão completou então, nesse exato momento, 99 anos. Olha para quem está do seu lado e dá um sorrisinho assim. 99 anos. Imagina, ser pai, 99 anos. Quem é o mais velho aqui? Não precisa. 99 anos. Né? E a esposa, 89 anos. Imagina? Engravidar e tal. Né? E aí, Deus fala para Abraão. 99 anos. Eu sou El Shaddai, ou seja, Deus Todo-Poderoso. Quanto a mim, lá no versículo 4, quanto a mim, és minha aliança contigo. A minha aliança contigo será, pois você será pai de uma grande multidão, uma multidão de nações. E não mais te chamará Abrão, mas teu nome será Abraão. Eu te faço pai de uma grande nação. Eu te tornei extremamente fecundo e te farei pai de uma grande nação. E reis sairão de ti. Estabelecerei, em outras traduções aí você vai perceber que renovarei, eu confirmo a minha aliança entre mim e ti. E a tua raça depois de ti, de geração em geração, uma aliança perpétua, para ser o teu Deus e de tua raça depois de ti. A ti e a tua raça depois de ti darei terra em que habitas, toda a terra de Canaã, como possessão perpétua, e serei o vosso Deus. Da mesma forma ele fez também com Sarai. Sarai já não vai se chamar mais Sarai, lá no versículo 15. Deus disse a Abraão, a tua mulher Sarai não mais chamará Sarai, mas Sara, que significa a princesa. Eu a abençoarei e dela te darei um filho e te abençoarei. Ela se tornará mãe de grandes nações e dela sairão reis de povos. Abraão caiu com o rosto por terra e se pôs a sorrir. Se a gente continuar, nós vamos ver essa história. O filho nasce depois de um ano e Abraão novamente é testado por Deus. Aquele único filho que é fruto da promessa, Deus pede uma prova e ele vai levar esse filho ao monte para sacrificá-lo em nome de Deus. O que tudo isso tem a ver com essa preparação nossa para a semana que vem? Semana mais importante do ano. Essa promessa que Deus fez para Abraão é a mesma promessa que é feita a mim e a você. Essa promessa se chama Jesus Cristo. Se chama Jesus Cristo. Se chama Espírito Santo. Essa é a promessa na minha vida, na sua vida. Ah, se nós compreendêssemos o poder dessa promessa. Ah, se nós compreendêssemos verdadeiramente, tamanha é a fé de Abraão, com toda essa provação que ele passou, e muitas situações se assemelham conosco, não se assemelha? Porque diante da aliança que Deus faz, a história dos israelitas, todas elas são, Deus faz a aliança, o homem quebra a aliança, Deus refaz a aliança, porque não faz outra aliança, ele refaz, ele lembra novamente, o homem quebra a aliança, Deus faz de novo, o homem quebra de novo, quebra de novo, e aí vai. Até hoje, Deus não desiste de mim, Deus não desiste de você. Porque a promessa que Ele fez para toda a descendência, Deus não volta atrás. É por isso que hoje, no dia de hoje, independente da situação que você esteja passando, independente da provação que você esteja passando, independente da necessidade de cura, de libertação, qual seja a realidade da sua vida, cada um de nós trazemos uma história, não é verdade? Independente disso, a promessa
é para mim, a promessa é para você. Deus fez uma aliança comigo e com você. E por que às vezes nós temos dificuldade de entender isso? Por que às vezes nós temos tanta dificuldade de ouvir a Deus? Eu até comentava com a Lívia que em relação à música, que a gente vai cantar daqui a pouquinho, que o poder da aliança está no ouvido, não é isso? O poder da aliança está no ouvido, porque Deus faz aliança com todos nós, a aliança é para cada um de nós. Quem acolhe essa aliança, quem ouve essa aliança, quem escuta essa aliança, quem crê nessa aliança, tem intimidade com Deus. Quem não acolhe essa aliança, deixa passar despercebido, não significa que não tem essa promessa, mas não acolhe, não abre. E às vezes na nossa vida, por isso que as coisas não andam, por isso que as coisas não prosperam. Eu tive uma experiência hoje, foi muito interessante, rezando pela pregação de hoje, pelo momento, por todos vocês. Deus me recordou, hoje é Dia Nacional da Água, não é isso? Dia Internacional da Água. E olha que interessante, Deus nos fala nas pequenas coisas, né? A gente precisa ter sensibilidade para ouvir, e às vezes o que peca, o que dificulta, o que obscure os nossos olhos para a promessa de Deus é essa falta de sensibilidade. Porque Deus nos fala nas pequenas coisas. Hoje Deus me recordou algo muito lindo e eu quero compartilhar com vocês com a data internacional da água. Quando eu vi lá, eu estava rezando para o grupo hoje e aí me veio uma lembrança de uma experiência do meu pai. Meu pai, ele tinha mais ou menos seus 28, 30 anos mais ou menos. E existia uma maldição na família de que todos os filhos, meu pai tinha 19 irmãos, né? 9 deles morreram com uma doença, chamada, não me lembro na época, gangrena, isso aí. E já tinha perdido 9 irmãos, né? E já tinha, dos 10 que estavam vivos, 6 infectados com essa doença, e um deles era meu pai, né? Então, era um karma na família, sabendo que todos, né, meus avós, praticamente cada ano enterravam, né, um filho. Teve uma época que foi 2 de uma vez por causa dessa doença. E aí para a gente perceber como que Deus fala nas pequenas coisas a nós. E o que Deus fala para você não é só para você, é para a sua descendência. Quando Deus cura, quando Deus toca, não está tocando só em você, em toda a sua descendência, porque isso é promessa. A gente precisa estar sensível a isso, estar atento a isso, porque Deus não erra, não existe. O tempo cronológico que nós conhecemos, nós vivemos no Kairos, né? É no tempo da graça, porque não existe tempo cronológico a Deus. Então, aquilo que aconteceu com Deus lá hoje, aquilo que aconteceu com meu pai naquela época, Deus me revelou hoje, que foi na minha vida também. E aí, meu pai, ele mendigava pela rua, né, pedindo esmola, porque era muito difícil a vida naquela época, e a perna do meu pai já podre, né, porque a doença já estava corroendo já, né, e ele vivia com um envelope ali, um pano, né, e ficava nas portas dos lugares pedindo ajuda, pedindo esmola, para alimentar a família, para comprar remédio também e tal. E numa dessas experiências dele, ele teve alguém na vida dele que passou, um profeta na vida dele que passou, que ele não conhece. Meu pai é muito simples, meu pai nem 4ª série direito fez, então ler ele não lê, então não sabe nem rezar o Pai Nosso direito, assim, mas era um homem, a família não era muito católica, mas, né, rezava ali, né, de vez em quando ali e tal. E uma vez, estava num determinado local, sentado, com os panos ali enrolados no pé, e pedindo esmola, passou um senhor e ele, mais rápido que possível, já pediu a esmola àquele senhor, e aquele senhor olhou por dentro dos olhos do meu pai, e meu pai falava isso com muita alegria, com muita profundidade, e ele dizia assim, esse homem olhou para ele e disse assim: você realmente quer ser curado dessa doença? E meu pai olhou assim: não, realmente eu quero, porque lá na minha família começou a falar, já perdi 9 irmãos já com essa doença e tal. E aí aquele homem não disse mais nada. Não disse o seu nome, não disse quem ele era. Meu pai nunca mais ouviu falar desse homem. Ele simplesmente disse ao meu pai: então você vai fazer o seguinte,
Aqui na cidade, aqui próximo, aqui tem uma cachoeira. Você vai lá nessa cachoeira e lá não pediu para o meu pai orar, não pediu para o meu pai rezar. Simplesmente vá até essa cachoeira e lave o seu pé na correnteza durante 7 vezes. 7 vezes. E você será liberto dessa doença. E aí, meu pai, muito simples, foi e fez, né? Voltou para casa e tal. Né? Em determinado momento na vida dele, ele viu, né, uma semana depois, o dedinho, que é esse quarto dedinho aqui, que era o que estava comido, mais comido, né? Ele caiu. Né? Meu pai, ele só tem 4 dedos no pé. Então, caiu e cicatrizou, sarou, foi totalmente lavado. Graças a Deus, essa foi a aliança que Deus fez com meu pai naquele dia, com toda a simplicidade dele. Porém, hoje, lembrando disso, né, dia da água, o Senhor me fez lembrar disso, aí eu senti claramente Deus falando no meu coração. Pois bem, lembra desse dia, seu pai contando toda vez? Meu pai sempre contava, meu pai, ontem foi dito também no Internacional do contador de história, né? Meu pai era um excelente contador de história. Então essas histórias dele, ele contava e fazia todo mundo emocionar, fazia todo mundo rir. Ele era uma bênção. Ele é uma bênção no céu agora, né? Então ele dizia assim, aí contava essa história e tal. Aí hoje Deus falou no meu coração, sabe aquele toque que eu fiz, que eu toquei lá no seu pai, naquele dia, porque foi eu presente naquele homem. Jesus dizendo isso ao meu coração, eu visitei o seu pai. E eu visitei a sua descendência. Essa doença não mais foi lavada, não só para o seu pai, mas para toda a sua descendência. Toda a sua descendência. Amém. E aí, eu comecei a louvar a Deus e agradecer pelo poder da água também, né? Como que Deus age também através da água. E aí, Deus falou, não, peraí, calma, né? Tem mais. O ano passado nós tivemos a graça, alguns já sabem que nós partilhamos, da minha mãe, foi visitar o Papa, ganhou a graça, teve a graça de, pela doença dela, uma doença também incurável, e uma doença degenerativa. Como é que fala? Degenerativa e progressiva, e tem outra palavra que passa de geração, hereditária, essa palavra. E aí nós começamos a rezar. Graças a Deus foi agraciado, uma graça muito grande, imensa. Minha mãe foi visitar o Papa. E hoje Deus falando ao meu coração, olha, da mesma maneira, porque essa visita ao Papa a gente não sabia como que seria, minhas 2 irmãs foram, e foi uma graça imensa para minha família. Não só para a família, mas para toda a descendência da minha família. E lá o Papa, ele decidiu, eram 1.500 doentes, né, pacientes dessa doença, do mundo inteiro, e a minha mãe estava lá no meio, e ele decidiu abraçar um por um. E aí, eu vim acompanhando aqui pela internet, no momento abraçou a minha mãe, a minha irmã, e a minha mãe, as minhas 2 irmãs, e minhas irmãs chorando na riberia lá. Deus falava muito forte para a nossa família. Hoje mesmo eu mandei um áudio para a família dizendo sobre isso. E hoje Deus me lembrou sobre isso. Da mesma maneira que eu visitei o seu pai e selei a descendência da sua família pelo seu pai, quando o meu filho predileto, o Papa, abraçou a sua mãe, também foi selado na sua descendência essa enfermidade. Paralisou na sua mãe. Paralisou na sua mãe. Paralisou não, porque hoje, pelo estado que ela está, o médico está surpreendido, porque é uma graça imensa. Então, Deus fala conosco. Deus não fala, Deus grita conosco todos os instantes. As pequenas coisas. A simplicidade dos acontecimentos, através de um irmão do lado, através de um olhar do irmão, um abraço do irmão, Deus fala conosco. Eu preciso ter essa sensibilidade de tirar mesmo a cera dos ouvidos mesmo, né? E ouvir a Deus. Porque o poder da aliança está em ouvir, em acolher. Abraão soube disso, por mais que ele vacilou em alguns momentos, mas ele soube disso, sensibilidade, de ouvir que é Deus. Deus está comigo, e se Ele está comigo, eu nada temerei. Essa semana
para a gente já entrar no nosso momento de oração, eu tive uma experiência fantástica, assim, eu nunca tive essa experiência também. E aí, introduzindo essa mensagem de que Deus fala conosco. Terça-feira, me parece? Que dia que foi dia de São José? Segunda? Isso, São Zezé. Eu nunca fui devoto de santo algum, sempre gostei de estudar a vida dos santos, mas chegando aqui, nesse país, eu senti a necessidade de uma aproximação maior com São José. E aí eu comprei uma imagem com José dormindo, né, linda, que é a mesma devoção do Papa Francisco. E ele diz assim, eu achei muito lindo quando eu estava estudando sobre isso, que toda vez que ele tem um pedido impossível, uma graça que ele precisa alcançar, ele escreve no papel e coloca debaixo do travesseirinho de José. Olha, isso não é simpatia, tá? Isso a imagem é um sacramental. Não é o santo, é uma sacramental. Então, quando o Papa faz isso, ele está traduzindo para nós que ele escreveu no papel ali, porque ele acredita que, eu achei muito lindo nessa definição, que ele pede a São José que sonhe com os sonhos dele. Porque quando ele sonha, como São José foi visitado por sonho, né, ele dialogando com Deus ali em sonho, então ele sonhando, ele está rezando. E essa semana, segunda-feira, mais ou menos, já estava preparando para dormir, 11 horas, aí uma irmã chama pelo WhatsApp pedindo oração para uma pessoa que estava agonizando. Gente, deve ser muito triste agonizar, né? Muito triste agonizar. E aí, estava agonizando e o filho mais velho não aceitava de jeito nenhum que o pai ia morrer. Não sei, Deus falou no meu coração muito claro. Muito claro. Por isso que a gente precisa ter sensibilidade para ouvir Deus, que grita, que fala conosco a todo momento. Deus fala muito fácil assim, ó, não ore pela cura dele. Ore para ele descansar. Amanhã, daqui a pouco, é dia de São José. Então, ore para que São José vá até ele e, lógico, esse vá aí na forma, não é São José que vai, né? Nós não acreditamos nisso, mas pelo Espírito Santo, né? Que São José interceda, e a oração de São José fala isso, né? Para que o próprio São José venha a fechar os olhos. E aí, como é uma pessoa, quando a gente ora pelos agonizantes, é o maior, por isso que eu digo que foi uma experiência linda, que eu nunca ainda tinha experimentado. Quando nós oramos pelos agonizantes, é a maior demonstração de misericórdia. E aí me veio no coração, olha, não ore para a cura dele, ore para ele descansar hoje, no colo de São José. E aí eu fui tão ousado que as irmãs que estavam orando, eram 5 pessoas, vamos rezar às 3 horas da manhã, né, da misericórdia. Mas Deus já tinha falado no meu coração, ele vai descansar. Então, ore pela salvação dele. E aí eu escrevi um papel, eu vou anotar o que Deus falou, eu coloquei lá, eu fiz a oração assim, o papel está até aqui, vou colocar na caixinha de oração, para a gente continuar rezando. Eu fiz esse papel aqui e coloquei debaixo da travesseria da imagem. São José, neste dia, já era meia-noite já, neste dia em que celebramos o seu glorioso dia, Carlos, eu te imploro que providenciai o descanso eterno para o irmão Rodrigo Hernandes e paz ao filho dele, Luiz Rodrigo. Receba esse amado em teus braços hoje, e datei 19/3/2018. E aí fui dormir, só que quando eu fui dormir, Deus já falava no meu coração que não era para dormir, que era para se manter em oração. Só que eu acordei com um sonho terrível, mas muito estranho, eu nunca tinha passado por isso, como se almas estivessem vindo pedindo misericórdia, pedindo clemência no sonho. E entre essas almas estava a pessoa, né, do José. Era mais ou menos quase 3 horas da manhã, eu acordei, já acordei repreendendo, né, qualquer situação do mal, mas se aquilo que eu estava vendo era almas que precisavam de oração, que ele se avaliasse naquele exato momento, pelo sangue e pelo nome de Jesus. E aí, orando por aquela pessoa, eu rezei a oração de São Patrício, depois rezei Efésios 6, a minha Bíblia fica ao lado da minha cama, na minha cama eu já estava aberta em Efésios 6, eu rezei.
E aí tranquilizou meu coração, eu escrevi para a irmã que pediu oração. Olha, pode tranquilizar, porque ele já está nos braços do Pai. E aí depois, de manhã, ela foi me mandar uma mensagem e perguntou, justamente no horário que ele faleceu, às 3h10 da manhã. E aí Deus colocou no meu coração que era para ter rezado, e eu fiz a oração pela salvação dele. Porque existia uma luta, uma batalha espiritual do inferno, porque aquela alma quase que garantida. Ele era ateu, né? E quase que garantida para o inferno. E naquele exato momento, quando nós nos dispusemos à meia-noite a rezar por ele, porque nós entramos no ciclo da batalha ali, eram cinco pessoas, né, 5 intercessores, nós começamos a rezar por ele, pedindo pela salvação dele. E esse sonho que eu tive foi uma revelação mesmo, dessa luta interna, interior, do inferno para com aquela alma. E a certeza que Deus deu ao meu coração, de que menos uma alma no inferno, menos uma alma no inferno, que foi salva, está no purgatório agora, mas não no inferno, mas que pelas orações de São José, pelas mãos de São José, Deus fez, Deus realizou. Meu amado, minha amada, Deus fala conosco todos os instantes, todos os momentos da nossa vida, todos os momentos. Coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração. Eu não sei o que está morto em você. Eu não sei o que está frio em você. Eu não sei, talvez seja a fé. Talvez seja o acreditar de fato que Deus fala comigo, que Deus fala com você. Talvez o que precisa ser ressuscitado nessa noite é renovar essa aliança com Deus. Deus fez uma aliança com Abraão, que é para mim, que é para você, que é para a sua família, que é para toda a sua descendência. O Deus que nós servimos não é um Deus de miséria. O Deus que nós servimos não é um Deus de escassez. O Deus que eu acredito é um Deus de prosperidade, é um Deus de abundância, porque Ele mesmo disse que eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E por isso eu quero te dar a certeza que as suas orações, elas não são insensíveis a Deus. As suas orações, os seus pedidos, as suas lágrimas não são insensíveis ao coração de Deus. Porque Deus fez uma aliança com Abraão e Ele não vai quebrar essa aliança. Jamais quebrará essa aliança. E hoje nós queremos renovar para viver essa Semana Santa bem, para viver com autoridade essa semana poderosa, a maior semana, a semana mais santa do ano, para viver dignamente. Nós pedimos ao Senhor nesse momento renovar a nossa aliança com Ele. Restaurar a nossa fé, assim como Abraão foi um homem provado na fé. A sua aprovação não é coisa de Satanás. A sua aprovação é algo que vai te levar diante de Deus, faz parte do processo. Muitas vezes nós focamos no milagre e esquecemos de pedir o processo. Nós precisamos passar pelo processo. O processo também é milagre. E a aprovação, assim como Abraão experimentou o processo, ele esperou, foi preciso quase 30 anos, 25 anos, para a promessa cumprir na vida dele. Quanto tempo tem que os sonhos de Deus não se cumprem na sua vida? Quanto tempo você tem sonhado, você tem desejado essa situação e nada muda, ainda não aconteceu? Deus está dizendo ao seu coração: olha, é processo, esteja atento ao processo, porque eu não te abandonei, eu estou com você, eu falo com você todos os dias, mas você precisa ter sensibilidade para me ouvir. Peçamos nesta noite que o Senhor nos dê ouvidos espirituais, olhos espirituais, para que possamos restaurar a nossa fé em Cristo Jesus. E nós só podemos fazer isso pela unção do Espírito Santo. Assim como Deus deu a Abraão aquele sinal do fogo do céu descendo sobre aquele holocausto, qual é o seu sacrifício? Qual é a sua dor? Colocamos agora, imagine agora um grande altar, e você vai colocar agora nesse altar as suas dores, os seus sacrifícios, às vezes até sangrento, porque dói, porque machuca. Mas Deus quer ressuscitar agora o nosso coração.
Deus quer renovar, relembrar a sua aliança que Ele fez comigo, com você. E o que Ele vai fazer na sua vida, não somente vai atingir a sua vida, mas vai atingir toda a sua descendência. Prosperidade e descendência. Terra prometida e descendência. Com a mão no seu coração vai dizendo: Senhor Jesus, nesta noite, eu renovo a minha aliança contigo. Eu renovo, Senhor, a minha aliança contigo. Renova a minha fé, Senhor. Renova os meus olhos. Lava os meus ouvidos. Transforma a minha mente. E lava, purifica o meu coração. Para que eu possa experimentar o teu amor. A tua misericórdia. Para que eu possa ouvir a doçura da sua voz. Falando no meu coração. E na minha alma. Com a mão no seu coração ainda. Ouça essa oração cantada. Se compreendesses como te amo, se compreendesses como te amo, deixarias de viver sem amor. Se compreendesses como te amo, se compreendesses como te amo, deixarias de mendigar qualquer amor. Se compreendesses como te amo, como te amo, serias mais feliz. Se compreendesses como te amo, como te amo, seria mais feliz. Se compreendesses como te busco, se compreendesses como te busco, deixarias a minha voz te alcançar. Se compreendesses como te busco, se compreendesses como te busco, deixarias que te falasse o coração. Se compreendesses como te busco, como te busco, estarias mais em minha voz. Se compreendesses como te busco, como te busco, escutarias a minha voz. Abraça você agora, bem forte. Talvez você esteja precisando agora desse abraço. Que seja o próprio Deus agora a te abraçar. Abraçar bem forte. E essa música profética como se o próprio Senhor estivesse dizendo para você agora: ah, meu filho, tanta cabeçada. Ah, se você compreendesse de verdade a minha aliança que fiz com você. Ah, meu filho, se você compreendesse o quanto eu desejo você, o quanto eu te quero, o quanto eu te sonho. Ah, se você compreendesse, tamanha é a graça que eu tenho para a sua vida. Permita que a minha voz entre nos teus ouvidos. Permita que a minha voz, a voz da minha promessa, renovando a minha promessa com você hoje, agora. E essa promessa é para toda a sua descendência. Promessa de paz, de alegria, de prosperidade, de saúde, vida longa, abundância.
sabedoria, paz, frutos do Espírito Santo. Paz não significa ausência de guerra, ausência de dor, mas força para suportar em Deus as dores, porque ela é processo. Assim como foi de Cristo, e nós vamos experimentar na semana que vem, a semana mais dolorida de Cristo. Se não fosse para passar pela dor, Ele não passaria. Ele entende o que passa o seu coração. Ele sabe qual é a necessidade da sua alma. Porque Ele mesmo fez essa aliança. E Ele não falha. Ele não erra. Senhor Jesus, nós te pedimos misericórdia pelas vezes que nós não ouvimos a Tua voz, Senhor. Pelas vezes que a cera espiritual nos nossos ouvidos impede que nós ouvimos a Tua voz. Se nós compreendêssemos a doçura desse amor, se nós compreendêssemos, nós deixaríamos de mendigar qualquer amor por Ele. E o único amor que nos satisfaz, o único amor que alimenta a nossa alma, é o Teu amor. Por isso nós vamos cantar novamente. E permita ser amado, amado e amada. O Senhor quer curar o nosso coração pelo amor, restaurar a nossa fé. Quantas pessoas, quantos ateus existem no mundo que não conhecem esse amor? E na hora da morte, 3 horas, últimas horas, precisam de agonizar para conhecer esse amor. Não precisa passar por essa agonia, porque Deus é amor e precisamos abrir o nosso coração para esse amor. Por isso, cantando novamente, permita ser amado por este amor. Permita ser amado. E que esse amor renove as promessas em nosso coração. Se compreendesses como eu te amo, se compreendesses como eu te amo, deixarias de viver sem amor. Se compreendesses como eu te amo, se compreendesses como eu te amo, deixarias de mendigar qualquer amor. Se compreendesses como te amo, serias mais feliz. Se compreendesses como te amo, serias mais feliz. Vamos ficar de pé. E quando nós professamos que nós somos uma bênção, olha para quem está do seu lado, de 2 a 2, agora dê um abraço bem apertado no Senhor. Um abraço de 40 segundos. E nós vamos cantar novamente. Fica abraçado. Fica sozinho não. Seja uma bênção. Deus falou isso para Abraão. Seja uma bênção. Vem dizendo para o seu irmão no ouvido dele: você é uma bênção. Você é abençoado. Hoje Deus renova a aliança que Ele fez com você. Você é uma bênção. Você é uma bênção para a sua família. Você é uma bênção para esses Estados Unidos. Você é uma bênção para o trabalho onde você está. Você é uma bênção. Que alegria que você existe, porque você é uma bênção lá na sua família. Talvez você desejaria que aqui estivesse mais pessoas da sua família, mas que bom que você está aqui. Que bom que você é uma bênção e você vai fazer a diferença, assim como Abraão fez a diferença e transformou vidas em famílias, multidão, descendência toda. Foi bênção para toda a sua família. Você é bênção para a sua descendência, para a sua descendência. Qualquer maldição que porventura veio até a sua família já está paralisada em nome de Jesus, porque não passará por você, porque você é uma bênção. Você é uma bênção. E com esse abraço, sejamos curados em nome de Jesus. Sejamos libertos em nome de Jesus. Pela força do Espírito Santo em nós. Por isso, vinde Espírito Santo,
Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei o fogo do vosso amor. E tudo será novo. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. Amém? 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 Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo!